Existe uma habilidade que mulheres detectam nos primeiros 10 segundos de interação com um homem. Não é o que ele diz, não é como ele se veste, não é quanto ele ganha. É algo mais profundo, mais primitivo, que dispara um reconhecimento instantâneo no sistema nervoso dela. A maioria dos homens passa a vida inteira sem descobrir o que é. Eles investem em academias, em roupas caras, em frases de efeito ensaiadas no espelho, e continuam sentindo aquela tensão invisível, aquela sensação de estar sempre sendo avaliado, sempre precisando provar algo. Se você já sentiu que está fazendo tudo certo, mas algo fundamental está faltando, se você já percebeu que algumas interações drenam sua energia, enquanto deveria ser natural, fique até o final. O que você vai descobrir aqui não é uma técnica, é uma verdade sobre presença masculina que transforma tudo. Essa habilidade tem um nome: presença emocional autônoma. Soa técnico, mas é visceral. É a capacidade de estar plenamente presente sem precisar de nada em troca, sem buscar validação, sem depender da reação dela para se sentir inteiro. Quando você desenvolve isso, mulheres não apenas notam, elas sentem. É magnético não porque você está tentando atrair, mas porque você parou de vazar energia tentando impressionar. Pensa comigo, quantas vezes você entrou numa conversa já medindo cada palavra, tentando controlar como ela te vê, ajustando seu comportamento baseado nos sinais que ela dá. Essa vigilância constante é exaustão, e ela percebe. Mulheres têm um radar emocional extremamente calibrado. Elas sentem quando você está centrado em si mesmo e quando está disperso buscando aprovação externa, e essa diferença muda tudo. A promessa deste conteúdo é direta. Ao final, você vai entender exatamente o que é essa presença, como ela se manifesta em comportamentos concretos e como cultivá-la. Não estamos falando de truques de sedução ou scripts decorados. Estamos falando de uma postura interna que redefine a dinâmica de qualquer interação. Você vai aprender os 7 pilares dessa habilidade, cada um com ações práticas que você pode aplicar imediatamente. Mais importante, você vai entender por que isso funciona. Por que essa qualidade é mais poderosa que aparência, status ou eloquência. E por que, quando você para de tentar construir atração e começa simplesmente a ser, tudo o que você buscava começa a surgir naturalmente. Não é sobre adicionar mais técnicas ao seu repertório. É sobre remover tudo que está te impedindo de ser magnético por natureza. Eu falo isso com autoridade, porque já vi esse padrão se repetir milhares de vezes. Homens exaustos de performar, de tentar encaixar, de sentir que nunca são suficientes. E então, algo clica. Eles descobrem que a força que procuravam fora sempre esteve disponível dentro, apenas escondida sob camadas de necessidade e ansiedade social. Quando você lê sobre presença masculina em David Deida, sobre autodomínio em Marco Aurélio, sobre integração da sombra em Carl Jung, todos estão apontando para a mesma verdade. Você não precisa se tornar mais para ser atraente. Você precisa parar de se abandonar. Esta não é filosofia abstrata. São princípios que, quando aplicados, criam resultados tangíveis. Então respira fundo. O que vem agora pode confrontar crenças que você carrega há anos. Mas se você está disposto a ver, tudo muda a partir daqui. A maioria dos homens opera sob uma crença invisível. Atração é algo que você constrói através de demonstrações externas. Eles acreditam que precisam dizer as coisas certas, ter o corpo perfeito, ostentar conquistas ou performar confiança como um ator no palco. O resultado disso? Tensão constante, esforço visível, uma energia frenética tentando controlar variáveis que estão fora do seu alcance. Você já sentiu isso? Aquela fadiga de estar sempre monitorando sua postura, sua voz, suas palavras, como se estivesse numa prova permanente? Esse é o custo de acreditar que você precisa provar valor. E aqui está a verdade brutal. Quanto mais você tenta impressionar, mais você comunica carência. Porque toda essa performance vem de um lugar de necessidade, não de plenitude. E mulheres sentem essa diferença imediatamente, não de forma consciente, necessariamente. Mas o sistema nervoso delas detecta a energia de alguém que precisa versus alguém que simplesmente é. Elas têm um radar emocional que funciona em milissegundos. Quando você entra numa interação já dependendo da aprovação dela para se sentir validado, ela sente. Quando você ajusta seu comportamento baseado nas reações que ela dá, tentando moldar a percepção dela sobre você, ela sente, não como um pensamento articulado, mas como uma sensação visceral de que algo está desalinhado. É como a diferença entre alguém que te vende algo porque precisa da comissão versus alguém que genuinamente acredita no que está oferecendo. Você não consegue explicar racionalmente, mas sabe qual é qual em segundos. Essa energia de necessidade, de estar sempre tentando conquistar algo,
Anula qualquer técnica ou charme superficial, porque não importa quão ensaiadas sejam suas palavras, se a energia por trás delas grita, eu preciso que você me valide. E essa é a armadilha onde a maioria dos homens fica presa a vida inteira. O custo dessa desconexão é imenso e silencioso. Relacionamentos onde você se sente constantemente avaliado, onde cada interação parece um teste que você pode passar ou falhar. Conversas onde você esvazia sua própria essência, tentando ser o que imagina que ela quer. Uma fadiga emocional crônica de nunca se sentir suficiente. Não importa quanto você melhore externamente. Você pode ter o corpo, o carro, a carreira, mas se internamente você ainda está buscando validação fora de si, a sensação de incompletude permanece. E pior, você atrai exatamente o tipo de dinâmica que confirma essa insegurança. Mulheres que te testam constantemente, que parecem nunca estar satisfeitas, que mantém você num estado perpétuo de prova, não porque elas são difíceis, mas porque a energia que você emite convida esse tipo de relação. Você ensina às pessoas como te tratar pela forma como você se relaciona consigo mesmo. Aqui está o que muda tudo. Essa habilidade, essa presença emocional autônoma, pode ser desenvolvida. Não é algo que você tem ou não tem por genética ou sorte. É uma postura interna que você cultiva através de escolhas conscientes, de práticas específicas, de uma reorientação fundamental de onde você busca sua estabilidade. Quando você para de procurar fora e começa a ancorar dentro, tudo muda. As interações ficam mais leves. Você para de sentir aquela tensão constante. E, ironicamente, é exatamente quando você para de perseguir a aprovação que você se torna mais atraente. Porque agora, você está operando de um lugar de plenitude, não de carência. E essa energia é o que mulheres sentem instantaneamente. Este conteúdo existe para te mostrar exatamente como construir isso, bloco por bloco, comportamento por comportamento. Vamos lá. O primeiro pilar dessa presença é algo que parece simples, mas é profundamente raro. A capacidade de estar presente sem precisar de nada em troca. Presença sem necessidade. A maioria dos homens entra em interações com uma agenda invisível. Eles querem algo. Aprovação, atração, validação, conexão. E essa agenda cria uma tensão sutil que contamina toda a interação. Você já reparou como algumas pessoas te deixam exausto mesmo quando a conversa é agradável? É porque você sente, inconscientemente, que elas estão tirando algo de você, mesmo sem pedir diretamente. Agora pensa no oposto. Alguém que está genuinamente presente, que te ouve sem estar planejando a próxima resposta, que não precisa de nada de você para se sentir completo. Essa pessoa é magnética. Não porque está fazendo algo extraordinário, mas porque está sendo extraordinariamente presente. Quando você desenvolve essa qualidade, você para de vazar energia tentando controlar resultados e começa simplesmente a existir plenamente onde está. A ação prática aqui é intencional. Entre em interações com a intenção de simplesmente estar, não de conseguir algo. Parece abstrato, então deixa eu concretizar. Antes de uma conversa, respira fundo e se pergunta: o que eu quero dessa interação? Se a resposta for que ela me ache interessante, ou conseguir o número dela, ou qualquer resultado específico, você já está operando de necessidade. Reoriente. Eu vou estar presente e ver o que surge. Isso não é passividade, é poder. Porque agora, você não está refém do resultado. Imagine uma conversa onde ela faz uma pausa. A maioria dos homens enche esse silêncio imediatamente com piadas, perguntas, qualquer coisa para quebrar a tensão. Mas você não. Você respira, mantém contato visual calmo, permite que o momento exista. Ela sente instantaneamente que você está confortável consigo mesmo, que você não precisa preencher espaços para se sentir validado. E nesse silêncio confortável, algo acontece. Ela relaxa, porque na presença de alguém que não precisa de nada, ela pode finalmente parar de se defender. Quando você não precisa da resposta dela, ela sente sua força. Essa frase é o coração desse primeiro pilar. Pensa em quantas vezes você já disse algo e ficou preso esperando a reação, medindo se foi bem recebido, ajustando com base no feedback. Essa dependência é fraqueza disfarçada de socialização. Força verdadeira é dizer o que você sente, fazer o que parece certo e soltar completamente o controle sobre como isso será recebido. Não é indiferença fria, é desapego maduro. Você se importa com ela, mas não depende dela. Você está presente, mas não precisado. E essa distinção é tudo. Mulheres passam a vida inteira lidando com homens que querem algo delas: atenção, sexo, validação, cuidado emocional. Quando elas encontram alguém que simplesmente está ali, sem agenda oculta,
sem necessidade disfarçada de gentileza. Isso é tão raro que se torna inesquecível. Você não está tentando ganhar nada, você já está completo. E, paradoxalmente, é isso que atrai. O segundo pilar é o conforto com sua própria gravidade. Homens magnéticos ocupam espaço emocional sem pedir desculpas. Eles não se encolhem, não se apressam, não tentam encaixar no ritmo ou energia do ambiente. Eles têm seu próprio centro de gravidade e permitem que os outros orbitem ao redor, se quiserem. Isso não é arrogância, é autoposse. Você já reparou como alguns homens parecem estar sempre se desculpando por existir? Eles falam rápido, se movem rápido, riem nervosamente, ocupam o mínimo de espaço possível. É como se estivessem pedindo permissão constante para estar ali. Agora pensa no oposto. Alguém que se move com deliberação, que fala com pausas intencionais, cujas ações têm peso. Não há pressa, não há ansiedade. Cada movimento comunica. Eu tenho o direito de estar aqui exatamente como sou. Essa energia é profundamente masculina e profundamente atraente, porque comunica segurança interna. A prática é física. Mova-se mais devagar. Fale com pausas intencionais. Deixe suas ações terem peso. Quando você está caminhando, não acelere o passo para acompanhar os outros. Mantenha seu ritmo natural. Quando você fala, não encha cada segundo com palavras. Deixe espaço entre as frases. Quando você faz algo, faça completamente, sem pressa para a próxima coisa. Isso parece pequeno, mas transforma tudo, porque sua presença física reflete sua presença emocional. Se você está sempre acelerado, disperso, tentando estar em vários lugares ao mesmo tempo, você comunica que não está confortável onde está. Mas se você se move como alguém que escolheu estar exatamente ali, que não tem lugar melhor para estar, você cria um campo gravitacional. Imagine, você está caminhando ao lado dela. Em vez de acelerar o passo para acompanhar ou puxar conversa freneticamente para preencher o espaço, você mantém seu ritmo natural, observa o ambiente, respira, e algo curioso acontece. Ela ajusta o passo ao seu. Você acabou de liderar sem dizer uma palavra, apenas por estar confortável na sua própria gravidade. Sua presença física reflete sua presença emocional. Guarda isso, porque o corpo não mente. Você pode ensaiar palavras, pode controlar expressões faciais, mas a forma como você ocupa espaço revela tudo sobre seu estado interno. Homens inseguros tentam desaparecer ou compensar com performance exagerada. Homens presentes simplesmente existem com peso. Não é sobre dominar o ambiente, é sobre não se diminuir. É sobre reconhecer que você tem o mesmo direito de estar ali que qualquer outra pessoa e viver isso fisicamente. Quando você anda num restaurante, você se move como se estivesse invadindo o espaço dos outros ou como se tivesse direito legítimo de estar ali. Quando você senta, você se encolhe ou permite que seu corpo ocupe o espaço que naturalmente precisa? Esses detalhes parecem pequenos, mas mulheres processam isso instantaneamente. Elas veem como você se relaciona com o espaço físico e inferem como você se relaciona com o espaço emocional. E querem alguém que tem gravidade própria, não alguém que flutua ansioso esperando direção. O terceiro pilar é o olhar que não foge. Contato visual direto, sem ansiedade ou agenda, é uma das expressões mais puras de presença masculina. A maioria dos homens evita olhares profundos porque tem medo do que pode ser visto ou do que podem sentir. Há uma vulnerabilidade no olhar sustentado que ativa todos os medos de rejeição, de exposição, de inadequação. Então eles desviam. Olham para o telefone, para o ambiente, para baixo, qualquer lugar menos nos olhos dela. E cada desvio comunica: eu não estou confortável com intimidade real. Eu tenho medo de ser visto. Agora pensa no impacto de alguém que te olha realmente, que sustenta o contato sem desconforto, sem agenda sexual, sem tensão. Você se sente visto, e há algo profundamente atraente nisso, porque é tão raro. A prática é simples, mas desafiadora. Segure o olhar por 2 a 3 segundos a mais do que você normalmente faria, sem tensão no rosto. Não é encarar agressivamente, é ver com presença calma. Imagine a cena. Ela está falando e te olha nos olhos. A maioria dos homens desviaria após 1 segundo, talvez 2, mas você não. Você a vê, realmente vê, sem pressa para olhar para outro lugar, sem ansiedade sobre o que fazer com o silêncio visual. Você apenas permanece. E nesse momento, algo profundo acontece. Ela sente que você não tem medo dela, nem de você mesmo. Que você pode estar na intensidade de uma conexão real sem fugir. Isso é extremamente atraente porque a maioria das pessoas passa a vida evitando profundidade real. Elas querem conexão, mas têm medo da vulnerabilidade que vem com ela. Quando você demonstra através do olhar que pode habitar esse espaço sem desconforto,
você se torna magnético. Não porque está fazendo algo extraordinário, mas porque está disposto a estar onde a maioria foge. Homens inseguros evitam olhares profundos. Homens presentes os sustentam, e a diferença é sentida instantaneamente. O quarto pilar é o silêncio sem desconforto. A habilidade de permitir silêncio sem enchê-los revela confiança interna profunda. Vivemos numa cultura onde silêncio é tratado como falha social, como algo que precisa ser consertado imediatamente. Então as pessoas enchem cada pausa com palavras, piadas, qualquer coisa para evitar o vazio. Mas silêncios compartilhados, quando habitados com presença, criam mais conexão que palavras forçadas. Porque no silêncio, você revela se está confortável apenas sendo, ou se precisa constantemente estar fazendo algo para se sentir válido. A maioria dos homens não consegue tolerar 3 segundos de silêncio numa conversa sem entrar em pânico interno. Eles interpretam a pausa como rejeição, como fracasso da interação, como sinal de que precisam fazer algo urgentemente. E essa ansiedade os faz vomitar palavras sem substância apenas para preencher o espaço. Mulheres sentem isso. E sentem o oposto também. A ação prática. Quando houver pausa na conversa, respire fundo e deixe o silêncio existir por 3 a 5 segundos antes de falar. Parece eternidade no começo, mas é libertador, porque você descobre que o silêncio não mata ninguém. Na verdade, ele aprofunda. Imagine, vocês estão sentados juntos num café ou num parque. A conversa para naturalmente. Em vez de correr para o próximo tópico, você apenas sorri levemente, observa o ambiente, volta o olhar para ela com calma, sem urgência, sem desconforto. E algo curioso acontece. Ela relaxa. O silêncio, que poderia ser constrangedor, se torna íntimo, porque você não está tentando preencher espaço, você está compartilhando o momento. E nesse silêncio confortável, há mais comunicação real que em 10 minutos de conversa superficial. Você está dizendo sem palavras: eu não preciso entreter você constantemente. Eu posso simplesmente estar aqui contigo. E isso, paradoxalmente, é profundamente envolvente. Silêncios compartilhados criam mais conexão que palavras forçadas. Essa frase desafia tudo que a cultura nos ensinou sobre socialização, mas é verdade, porque palavras podem preencher espaço sem criar profundidade. Silêncio confortável só existe quando há confiança real, quando ambos podem baixar as máscaras sociais e simplesmente ser. Então, quando você permite silêncios, você está criando espaço para algo real emergir. Você está dizendo: não tenho medo da quietude, da pausa, do nada aparente acontecendo. E essa coragem silenciosa é magnética. Repare quantos dos seus relacionamentos mais profundos incluem momentos de silêncio confortável. Agora repara quantas interações superficiais são apenas palavras ininterruptas, sem nada sendo realmente dito. A diferença é clareza. Silêncio não é ausência de comunicação, é presença sem ruído. E quando você domina isso, você se torna alguém com quem as pessoas querem estar. Porque na sua presença, elas podem finalmente parar de performar. O quinto pilar é resposta, não reação. Homens reativos são governados pelo humor dela. Eles ajustam sua energia baseado no estado emocional dela, como termômetros que simplesmente refletem a temperatura ambiente. Se ela está feliz, eles ficam aliviados. Se ela está irritada, eles entram em pânico. Se ela testa, eles se defendem imediatamente. Esse padrão comunica: eu não tenho centro próprio. Eu sou capturado emocionalmente por você. E isso é exaustivo para ambos. Ela não quer governar suas emoções. Ela quer sentir que você tem estabilidade própria. Homens responsivos, por outro lado, escolhem como engajar. Eles sentem o que está acontecendo, mas não são arrastados por isso. Eles mantêm seu centro e respondem conscientemente. Não reagem automaticamente. A diferença parece sutil, mas transforma completamente a dinâmica. A ação prática. Quando ela disser algo provocador ou emocional, respire antes de responder. Sinta seu centro, seu abdômen, seus pés no chão. Então, escolha como engajar. Imagina a cena. Ela faz um comentário que poderia ser interpretado como teste ou crítica. Algo como: você sempre faz isso. Ou: todos os homens são iguais. A reação automática seria se defender imediatamente, explicar, justificar, provar que ela está errada. Mas você não faz isso. Você pausa, respira, sorri levemente e responde com calma. Interessante. Por que você acha isso? Ou simplesmente: pode ser, sem se abalar, sem entrar na defensiva. Você manteve sua estabilidade emocional enquanto permaneceu aberto para ouvir. E nesse momento, tudo muda, porque ela sente que você não é facilmente perturbado,
que você tem gravidade emocional própria. Ela não quer que você concorde com tudo. Ela quer sentir que você não se abala facilmente. Quer saber que você pode receber a intensidade emocional dela sem desmoronar ou contra-atacar. Isso é força real. E é isso que cria segurança para ela se abrir completamente. O sexto pilar é generosidade sem expectativa. Atos de cuidado, atenção ou liderança dados livremente, sem esperar troca imediata, emanam abundância masculina. A maioria dos homens opera num modelo transacional invisível. Eu faço isso por você. Então, você deve fazer aquilo por mim. Cada gentileza vem com uma conta emocional anexada, e mulheres sentem isso instantaneamente. Elas percebem quando um gesto vem de generosidade genuína versus quando vem de estratégia disfarçada. A diferença está na energia. Generosidade real vem de plenitude, de um lugar onde você já está completo e pode dar livremente. Generosidade estratégica vem de carência, de tentar comprar aprovação ou criar dívida emocional. A ação prática é simples, mas reveladora. Faça algo genuinamente útil ou atencioso sem anunciar, sem esperar reconhecimento. Imagine, vocês estão saindo e você percebe que está frio. Você oferece seu casaco. Não porque quer parecer cavalheiro, não porque espera que ela fique impressionada, mas porque parece natural. Não há performance. Não há expectativa de retorno. Você apenas age do que parece certo. E nesse gesto, ela sente autenticidade. Quando você dá sem medir retorno, você demonstra que vive de um lugar de plenitude, não de escassez. E essa abundância interna é profundamente magnética. O sétimo e último pilar é intencionalidade visível. Mulheres sentem quando um homem sabe o que quer, não de forma agressiva, mas clara. Você não está tentando ver no que dá ou deixando rolar. Você escolheu estar ali. Você tem direção. Isso cria segurança porque remove a ambiguidade. A maioria dos homens vive em indecisão perpétua, com medo de declarar intenção porque isso os torna vulneráveis à rejeição. Então, eles jogam jogos, dão sinais mistos, mantém tudo vago para proteger o ego. O resultado? Ansiedade. Porque ninguém sabe onde está parado. Homens intencionais, por outro lado, são diretos. Eles dizem o que querem, o que sentem, onde estão indo, não de forma rígida ou controladora, mas com clareza respeitosa. A ação prática. Diga diretamente o que você quer ou sente, sem rodeios desnecessários. Imagine o final de um encontro. Em vez de "a gente se fala" ou "foi legal", você diz: "Eu gostaria de te ver novamente. Que tal sexta?" Clareza, direção, sem jogos. Ela pode dizer sim ou não, mas não há confusão sobre onde você está. Homens indecisos criam ansiedade. Homens intencionais criam segurança. E mulheres gravitam em direção à clareza porque ela permite que elas também sejam claras em resposta. Se algum desses pilares ressoou com você, se você reconheceu lugares onde está vazando energia, ou onde já aplica naturalmente essa presença, para um segundo, repare quantos desses blocos você já vive versus quantos você está tentando performar. Porque a diferença entre ser e parecer é tudo. Essa não é uma checklist para fingir confiança, é um mapa para construir presença real. E quanto mais você habita isso, menos você precisa pensar sobre isso. Se isso está fazendo sentido, se você está vendo onde tem trabalhado, comenta aí. Eu escolho presença sobre performance. Não é só um comentário. É um compromisso simbólico contigo mesmo. É você marcando o momento onde decide parar de tentar impressionar e começar a simplesmente ser. E agora vamos ver como isso se manifesta na vida real, numa situação concreta que você pode visualizar completamente. Deixa eu te colocar numa cena real para que você sinta como isso funciona na prática. Vocês estão sentados num café. A conversa tem fluído naturalmente pelos últimos 15 minutos. Ela te fez uma pergunta sobre algo que você disse. Você respondeu com honestidade, sem tentar impressionar. E então acontece. Silêncio. 3 segundos. 5 segundos. O instinto da maioria dos homens nesse momento é pânico interno disfarçado de socialização. Eles encheriam esse vazio imediatamente com uma piada, com outra pergunta, com qualquer coisa para quebrar a tensão. O cérebro grita: faça algo, diga algo, não deixe morrer. Mas você não faz isso. Você pega a sua xícara de café com calma, bebe um gole devagar, olha pela janela observando as pessoas passando com leveza genuína, não com performance de desinteresse. Então você volta o olhar para ela, calmo, presente, sem urgência, sem desconforto. Você não está tentando preencher o espaço porque você não interpreta o silêncio como fracasso. Você está simplesmente ali, compartilhando o momento. E algo acontece. Ela sorri. Não é o sorriso educado de cortesia social. É um sorriso genuíno, quase de reconhecimento. Porque naquele silêncio de 8 segundos,
Ela acabou de sentir algo que a maioria dos homens nunca comunica. Você não precisa preencher espaços para se sentir confortável. Você não está entretendo ela freneticamente, tentando ganhar aprovação através de performance constante. Você está apenas sendo. E nessa presença simples, sem agenda, algo mudou na energia entre vocês. A conversa que volta depois desse silêncio é diferente, mais profunda, menos performática. Porque vocês dois acabaram de cruzar uma fronteira invisível que separa interação social superficial de conexão real. Ela relaxa na cadeira. O corpo dela, que estava levemente defensivo, se abre. Ela te faz uma pergunta mais pessoal. Não porque você executou uma técnica, mas porque na presença de alguém que não precisa constantemente provar algo, ela pode finalmente baixar a guarda também. Nesse momento, a atração não foi criada, foi revelada. Porque atração não é algo que você constrói através de truques ou scripts ou demonstrações de valor. Atração é o que emerge naturalmente quando duas pessoas podem simplesmente ser, sem máscaras, sem jogos, sem necessidade, e você criou o espaço para isso ao fazer algo radicalmente simples e radicalmente raro. Você foi capaz de estar presente sem precisar de nada dela, sem buscar validação, sem depender da reação dela para se sentir inteiro. Esse é o poder da presença emocional autônoma. Não é dramático, não é performático, é silencioso, mas absolutamente magnético. E quando você vive isso consistentemente, não apenas em cafés, mas em toda a área da sua vida, tudo muda. As pessoas querem estar perto de você não pelo que você diz ou faz, mas por como você as faz sentir na sua presença, vistas, seguras, livres para serem elas mesmas também. Então aqui está a virada que muda tudo. Você passou a vida acreditando que precisava se tornar mais para ser atraente, mais confiante, mais bem-sucedido, mais engraçado, mais interessante, e cada mais te afastava do que realmente importa, porque o que mulheres sentem instantaneamente não é o que você adicionou à sua persona, é o que você parou de esconder da sua essência. É a diferença entre um homem que está constantemente construindo uma fachada e um homem que está simplesmente habitando sua própria pele sem pedir desculpas. Antes, você entrava em interações tentando controlar como era percebido, medindo cada palavra, ajustando o comportamento baseado em feedback externo, exaustivo. Depois, você entra sabendo que não precisa provar nada, que sua presença já é suficiente, que você está ali para compartilhar experiência, não para extrair validação. A energia muda completamente, e ela sente nos primeiros 10 segundos, não como um pensamento consciente, mas como um reconhecimento visceral. Esse homem é diferente. Esse homem está inteiro. A revelação central é esta. Você não estava faltando nada, você estava carregando excesso. Excesso de necessidade, de ansiedade, de tentativa de controle. E cada camada que você remove revela mais da força que sempre esteve ali. Pensa numa escultura. Michelangelo disse que a estátua já estava dentro do mármore. Ele apenas removeu o que estava sobrando. É exatamente isso. Presença masculina magnética não é sobre adicionar técnicas ou comportamentos artificiais. É sobre remover tudo que está bloqueando sua natureza essencial de se manifestar. Quando você para de buscar validação externa, você acessa a estabilidade interna. Quando você para de tentar impressionar, você revela presença genuína. Quando você para de preencher silêncios com ansiedade, você cria espaço para a conexão real. Não é magia, é simplicidade radical. É a coragem de ser exatamente quem você é, sem edição, sem performance, sem necessidade. E essa autenticidade bruta é a coisa mais magnética que existe. Aqui está a metáfora que sintetiza tudo. Pensa numa montanha. Ela não tenta impressionar ninguém. Ela não performa grandeza. Ela apenas existe, maciça e inabalável. E tudo ao redor responde à sua gravidade. Alguns escalam, outros admiram de longe, outros nem percebem, e a montanha permanece exatamente a mesma, indiferente mas não fria, presente mas não dependente. Essa é a energia de presença emocional autônoma. Você se torna gravitacional não porque está tentando atrair, mas porque parou de se dispersar. Toda aquela energia que você gastava perseguindo aprovação, gerenciando percepções, controlando resultados, agora está consolidada dentro de você. E essa consolidação cria um campo magnético natural. As pessoas sentem e gravitam. Não todas, e não precisa ser todas, mas as certas, aquelas que ressoam com sua frequência real, essas chegam. E quando chegam,
Você não precisa segurar com força ou manipular para manter, porque elas não estão ali pela sua performance, elas estão ali pela sua presença, e isso muda absolutamente tudo. Recapitula comigo o que cobrimos aqui. Você descobriu que a habilidade que mulheres sentem nos primeiros 10 segundos não tem nada a ver com o que você diz, como se veste ou quanto ganha. É presença emocional autônoma, a capacidade de estar plenamente presente sem precisar de nada em troca. Você viu os 7 pilares que constroem essa presença. Estar sem necessidade, conforto com sua própria gravidade, olhar que não foge, silêncio sem desconforto, resposta consciente em vez de reação automática, generosidade sem expectativa e intencionalidade clara. Cada um desses pilares tem ações concretas que você pode aplicar imediatamente. Não são truques, são posturas internas que se manifestam em comportamentos externos. E quando você vive isso consistentemente, a dinâmica de todas as suas interações muda. Você para de sentir aquela tensão constante de estar sendo avaliado. Você para de esvaziar sua essência tentando agradar. Você finalmente acessa a força que sempre esteve disponível, apenas escondida sob camadas de necessidade e ansiedade social. A promessa do início foi cumprida. Você agora entende o que é essa presença, como cultivá-la e por que ela é mais poderosa que qualquer técnica ou aparência. Mas entender intelectualmente não transforma nada. A transformação vem da aplicação. Então aqui está o convite final. Escolhe um desses 7 pilares e compromete-se a praticá-lo nas próximas 48 horas. Apenas um. Talvez seja permitir 3 segundos de silêncio antes de falar. Talvez seja mover-se intencionalmente mais devagar. Talvez seja respirar antes de responder emocionalmente. Não tenta fazer tudo de uma vez. Escolhe um e vive ele completamente. E observa o que acontece. Observa como as pessoas respondem diferente quando você para de vazar energia tentando controlar percepções. Se isso tocou algo real em você, se você reconheceu onde tem estado disperso e agora vê o caminho de volta para o centro, salva este conteúdo. Você vai precisar revisitar isso, porque essa jornada não é linear, é espiral. Você volta aos mesmos ensinamentos em níveis mais profundos cada vez. E se você conhece alguém que está exausto de tentar impressionar, que sente que algo fundamental está faltando mesmo fazendo tudo certo, compartilha isso com ele, porque o que você acabou de receber não é informação comum, é um mapa de volta para a sua própria essência. E quando você caminha nessa direção, tudo o que você buscava fora começa a emergir naturalmente de dentro.